Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos aqui presentes, da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos na nossa casa, que estejam presentes nesse momento nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa entender essa lição de hoje, que a gente possa aprender um pouquinho mais, né? A gente está aqui sempre aprendendo, né? Então, vamos à nossa aula de hoje. Nós estamos no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, né? No capítulo 25, nós estamos no item 280, né? O meu aqui é na página 197, né? E a página 197, ela trata, né? Aí do item 280, trata da linguagem a usar com os espíritos. Que tipo de linguagem usar com os espíritos? Podemos falar com eles de qualquer maneira? Devemos tratá-lo como deuses? Ou devemos tratá-los como inferiores? É isso que nós vamos aprender aqui. Então, né, vamos aqui no nosso item 280. Todo mundo já pegou o livro aí? Acharam aí na página 197 aqui no meu, né? O item 280. Dependendo da tradução que você tem aí, né? A página pode ser diferente, mas o item, né, é o mesmo, 280. Então vamos lá. O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom em que se lhe deve falar. É evidente que quanto mais elevados, mais merecem o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa submissão. Não devemos tratá-los com menos deferência do que falaríamos se estivessem vivos, mas por outros motivos. Na vida terrena, consideraríamos o seu cargo, a sua posição social. No mundo dos espíritos, só temos de respeitar a sua superioridade moral. Essa própria elevação os coloca acima das puerilidades das nossas formas bajulatórias. Não é com palavras que podemos conquistar a benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria ridículo, portanto, dar-lhes os títulos que usamos na distinção das posições em que a vida poderia agradar-lhes a vaidade. Se forem realmente superiores, não somente não ligam a isso, mas até se desagradam. Um bom pensamento os agrada mais do que os títulos mais lisonjeiros. De outra maneira, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável sacerdote que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante do ensino de Jesus, respondeu a quem o invocava pelo título de Monsenhor. Devias pelo menos dizer ex-Monsenhor, pois aqui só há um Senhor, que é Deus. É bom saberes que vejo aqui os que se ajoelhavam diante de mim na terra e diante deles me inclino. Explicando, né, levando um pouquinho em consideração esse item, né, ele é longo, ele é extenso esse parágrafo, o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos. Como que a gente deve tratar? Se for um espírito bom, devemos sim ter uma certa reverência, mas não tratá-los como deuses. Né? Eles são acima de nós. Né? Senão, não seriam superiores. Né? Se for um espírito inferior, devemos tratá-lo da maneira como merece. Né? Como diz aqui no texto, a gente deve tratar como a gente trataria uma pessoa aqui na Terra, um encarnado. Se é uma pessoa superior, você dá uma certa referência a ele. Se é uma pessoa do mesmo nível ou abaixo da gente, a gente trata normalmente, sem muita bajulação. Né? E no final aqui, né, esse espírito do Monsenhor, ele dá uma explicação bem clara também. Por quê?
ele como Monsenhor, né? É costume na Igreja Católica as pessoas beijarem a mão do padre, beijarem a mão do bispo, do Monsenhor, né? Do Papa. E aqui ele diz, aquelas pessoas que se ajoelhavam na minha frente, hoje eu me ajoelho diante deles. Então, a gente tem que entender também a evolução, né, do Espírito. Dependendo do que o Espírito faz ou fala, ou a maneira como ele evolui, né, a gente tem que dar-lhe o devido respeito. No meu aqui tem, uma nota, número 6, uma nota do tradutor. Né? É bom a gente explicar, né? Eu tenho falado sempre em nota. O meu tradutor aqui, ele é Herculano Pires. Herculano Pires, muito estudioso da doutrina espírita, né? Foi presidente da FEB, né? E ele dava o espetáculo dele a cada assunto. Então aqui no meu tem uma nota número 6. Né? Eu tenho um outro livro aqui do meu lado, que o tradutor é o Matheus Rodrigues. E já esse não tem nota nenhuma, ou seja, talvez o Matheus não quis, né, dar uma explicação, um detalhe. Então, na nota número 6, Herculano Pires diz o seguinte: os títulos usados em alguns casos, como nas comunicações de São Luís, do apóstolo Paulo e outros, têm apenas identificação do Espírito comunicante. É preciso distinguir uma coisa da outra. Então, o título é só para poder identificar. Tá? Não está ali elogiando, não está bajulando. Continuando, esse item 280, que é longo, né? No tocante aos espíritos inferiores, seu próprio caráter determina a linguagem que devemos empregar. Há, entre eles, os que, embora inofensivos e até mesmo benévolos, são levianos, ignorantes e estouvados. Tratá-los igual aos espíritos sérios, como o fazem algumas pessoas, seria o mesmo que nos inclinarmos diante de um escolar ou perante um asno com barrete de doutor. O barrete aqui de doutor, no meu tem essa expressão, né? Seria um asno com uma vestimenta, né? Uma toga, com uma vestimenta de doutor. Então, como ele diz aqui, né? Seria o mesmo que se inclinar, né? Diante de um asno com barrete de doutor. O tom familiar não lhes causa estranheza e nem os milida. Pelo contrário, é o que lhes agrada. Então, a gente, quando for falar com o espírito inferior, deve usar uma linguagem, né, sem enaltecer, sem elogiar, né, uma linguagem familiar, como se você estivesse conversando com alguém da família, com alguém conhecido. Né? E a gente aprende, né, que quando a gente vai conversar com o espírito, você deve dar abertura para que ele fale. E aí, com o que ele disser, né, a gente vai tendo como conversar com ele. Você vai ele puxa a conversa e você vai completando, né? Então, se ele puxar uma conversa muito sofisticada, aí você já percebe que é um espírito um pouco mais elevado. Se a conversa dele é aquela conversa no nosso grau de entendimento, no nosso estilo, então é um espírito no nosso nível. Não tem necessidade de grandes referências, né? Deferências aí. Continuando aqui, nosso texto. Entre os espíritos inferiores, há os que são infelizes, sejam qual forem as faltas que espiam, seus sofrimentos merecem tanto mais a nossa piedade, quanto ninguém escapa a essas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. A benevolência com que tratamos é um consolo para eles. Na falta de simpatia, que encontra em nós a indulgência que desejaríamos que nos desse. Né? Então, quando a gente vai
tratar com o espírito inferior, normalmente eles são inferiores, são infelizes, né? Como a gente disse, espíritos sofredores, né? E eles merecem, né, a nossa piedade. E a gente não devemos condená-lo, porque, como diz aqui no texto, né, como diz a passagem de Jesus, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então, quem somos nós para condenar um espírito só porque ele cometeu alguma falta, só porque ele é um espírito inferior, só porque ele é um sofredor, né? No meu aqui tem a nota número 7. Então, a nota número 7, ele diz o seguinte: a criminosos e pecadores, que algumas pessoas encaram nas sessões como desprezíveis em consequência dos preconceitos humanos. Então, mais uma vez, aqui o tradutor está dizendo que a gente não pode fazer isso, né? O Espiritismo nos ensina que todas as criaturas humanas são falíveis, mas também são moralmente recuperáveis. É que nós mesmos temos falhas mais graves do que às vezes supomos. Então a gente não deve condenar um espírito, né, que seja um sofredor, né, porque nós também temos as nossas mazelas, nós também temos os nossos pecados, né? Então, e todo mundo pode se recuperar, né? É bem importante também que a gente lembre, né, da parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo diz também o seguinte: não importa o que você faça, volte para casa, né? O Pai sempre te receberá, né? Não importa o que você foi, o que você fez, você voltando para casa você será recebido. Então nós temos que entender que todos nós somos pecadores, somos falíveis, mas podemos ser recuperados. Então um irmãozinho sofredor, né, não é porque ele fez isso ou aquilo que a gente vai condenar. Ele é recuperável. Temos sim é que ajudá-lo. Continuando, o nosso item 280. Os espíritos que demonstram a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pelos sentimentos baixos e os conselhos pérfidos, são certamente menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Mas devemos tratá-los pelo menos com piedade, que nos inspiram os grandes criminosos, né? Então, mesmo que eles venham com palavras chulas, venham tratando a gente às vezes com um pouco de agressão, né? Uma agressividade desmedida, não podemos tratá-los mal, né? Continuando aqui o nosso texto, o meio de os reduzir ao silêncio é nos mostrarmos superiores a eles, pois só estabelece intimidade com pessoas de que nada tenham a temer, porque os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem, como reconhece a dos espíritos superiores. Então, os espíritos, mesmo ele sendo um espírito inferior, ele reconhece a qualidade da pessoa que está ali indagando, a qualidade do médium, né? A qualidade do orientador que está ali evocando. Então não adianta querer se mostrar mais do que é. A nossa superioridade, como a gente já viu na aula passada, né? É a nossa moral. Então, se a gente tem uma moral elevada, a gente pode, né, conseguir dominar esses espíritos. No meu aqui tem a nota número 8. Então a nota número 8, né, ele diz o seguinte: tratar esses espíritos em pé de igualdade é o mesmo que disputar com loucos. Então a gente não deve discutir com ele, tratar ele no mesmo tom. A gente tem que ter moral, né? Tem que tratá-lo bem, mesmo que ele venha com agressividade, tratá-lo bem, tratá-lo com paz, tentar fazer com que ele entenda, né, que ele está falando com alguém superior a ele. Continuando. Em resumo, seria irreverente tratarmos os espíritos superiores de igual para igual, como seria ridículo
dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Tenhamos veneração pelos que a merecem, reconhecimento pelos que nos protegem e assistem, e para todos os outros a benevolência que talvez nós mesmos necessitemos um dia. Descobrindo o mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento deve regular as nossas relações com os seus habitantes. Os antigos, na sua ignorância, levantavam altares a eles. Para nós, não passam de criaturas mais ou menos perfeitas e só elevarmos altares a Deus. Então a gente não deve, elevar um altar, colocar um espírito, só porque ele é o espírito, só porque ele está desencarnado, a gente criar aí um endeusamento em torno dele. No meu tem a nota número 9. E a nota número 9, ela diz o seguinte: elevar altar, nesse caso, é a expressão figurada, Estabelecer a diferença entre duas épocas. Os espíritas não fazem altar para ninguém. Então, como eu falei, a gente tem que tratá-los à altura sem elevar muito o ego deles também. O item 281. O item 281, ele trata da utilidade das evocações vulgares. O nome já está dizendo, evocações vulgares. Então vamos lá no 281. As comunicações dos espíritos superiores ou dos que animam grandes personagens da antiguidade são valiosas por seus elevados ensinamentos. Esses espíritos atingiram um grau de perfeição que lhes permite abranger mais amplo círculo de ideias, desvendar mistérios que ultrapassam as possibilidades humanas e iniciar-nos assim melhor do que outros em certas questões. Mas isso não quer dizer que as comunicações dos espíritos de ordens menos elevadas sejam inúteis, pois o observador pode instruir-se com elas. Para conhecer os costumes de um povo é necessário estudá-lo em todas as suas camadas. Quem apenas o observa num dos seus aspectos, mal o conhece. A história de um povo não é a dos seus reis, dos seus expoentes sociais. Para julgá-lo, é necessário pesquisar a sua vida íntima, os seus hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são expoentes do mundo espírita. Sua própria elevação coloca-os de tal maneira acima de nós que nos assombramos com a distância que os separam de nós. Então, o que ele está dizendo aqui, que os espíritos superiores, quando eles trazem uma comunicação, essa comunicação ela vai nos dar ideias, ela vai nos ajudar a evoluir, ela vai melhorar o nosso entendimento. E os espíritos inferiores, eles trazem ideias não tão boas, mas que devemos aproveitar também. E não podemos julgar o espírito porque ele é superior, porque ele é inferior. Tratar mal, como a gente já leu no parágrafo passado. Não devemos tratar mal só porque ele é um pouquinho menos esclarecido. Sabemos que todos os espíritos são muito inteligentes. Então a gente não pode tentar condená-los por ser um pouco, como dizer assim, por não ter uma maneira clara de se expressar ou por não conseguir trazer uma informação. Isso não quer dizer que ele seja um espírito ruim. Continuando aqui o nosso item 281. Os espíritos mais burgueses, e ele coloca uma ressalva aqui que nos relevem essa expressão, nos tornam mais palpáveis as condições da sua nova existência. A ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é neles mais estreita e podemos compreendê-la melhor, porque nos toca mais de perto.
aprendendo por eles mesmos o processo de sua transformação, como pensam e o que expressam, o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres. Os homens de bem, os viciosos, os grandes, os pequenos, os felizes, os infelizes do nosso próprio século. Numa palavra, os que viveram entre na que vivemos e conhecemos, né? Vivemos na nossa época, né? Cuja vida real pudemos conhecer com suas virtudes e seus erros. Compreendemos melhor suas alegrias e seus sofrimentos. Partilhamos de uma e de outra e tiramos de ambos o ensino moral. Então, ele está dizendo aqui, né, que os espíritos mais elevados, né, a gente tira mais proveito. Eles trazem informações mais palpáveis, coisas melhores para a gente aprender, né? E a gente pode aprender também como que foi o processo de transformação deles, como que eles conseguiram chegar até lá, né? Aí, continuando aqui o nosso texto, este ensino é tanto mais proveitoso quanto mais íntimas forem as ligações entre eles e nós. É mais fácil nos colocarmos no lugar daquele que foi nosso igual do que de outro que apenas vemos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram o resultado prático das grandes e sublimes verdades de que os espíritos superiores nos dão a teoria. Aliás, no estudo de uma ciência, nada tem de inútil. Newton descobriu a lei das forças universais no mais simples fenômeno. Newton, que não sou eu, meu xará, né? Ele descobriu a lei das forças, né? Para cada ação existe uma reação de força igual e contrária, né? Ou se você empurra alguém, esse alguém faz força para não cair, né? Então a gente aprende com isso, com espíritos vulgares, como ele diz aqui, né? Os espíritos grandes, eles trazem a solução, né? Os espíritos inferiores, né? Eles trazem o caminho, como você faz para chegar lá. Então a gente não deve desprezar isso. Então, como diz no item passado aí, a gente não pode conhecer um povo pelos seus reis, pelos seus reinos, né? A gente tem que conseguir, a gente tem que entender também, né? Aquele povo mais sofrido, o povo mais de baixo, que é eles também que têm conhecimento, e o conhecimento deles traz a vivência de como foi feito para se chegar a ser um rei, para se chegar a formar um reino. No meu aqui tem a nota número 10. Então, a nota número 10, né? Ele está falando aí sobre a ciência, né? Do Newton, que descobriu aí a ação e reação, né? Então, o Espiritismo, ele também usa essa parte, né? De você analisar começo e fim, analisar quem foi e quem é, né? Para poder ter uma teoria, para entender na prática como as coisas acontecem. Continuando aqui, né? A evocação dos espíritos vulgares tem ainda uma vantagem de nos pôr em relação com os espíritos sofredores, aos quais podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar com bons conselhos. Assim, podemos ser úteis ao mesmo tempo em que nos instruímos. Há egoísmo em só procurar a própria satisfação nas relações com os espíritos. Aquele que deixa de estender a mão aos desgraçados dá prova de orgulho. De que lhe serve obter belas comunicações de espíritos elevados, se isso não o torna melhor, mais caridoso, mais benevolente para os seus irmãos deste e do outro mundo. Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas. Então, o que ele está dizendo aqui, né, novamente, que quando a gente faz uma comunicação, né, quando a gente faz uma evocação de um espírito vulgar ou de um espírito, né, inferior, a gente deve aprender com ele. Essa relação, né, a gente deve aprender. Ao mesmo tempo, se ele for um sofredor, devemos ajudá-lo.
orientar para que ele se cure, para que ele melhore, para que ele entenda a posição dele. Muitos espíritos não entendem nem que desencarnaram, estão sofrendo ainda aquilo ali. Então, a nossa obrigação até, né, é ajudar, fazer com que eles entendam, né, a posição que estão, para que eles possam evoluir. Então, quando a gente ajuda alguém a evoluir, né, estamos nos ajudando também, né? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, se não me engano, né, diz o seguinte: nenhum espírito evolui sozinho. Ou seja, a gente não sobe se não trouxer alguém, se não ajudar alguém, se não praticar a caridade. Então devemos sempre, né, praticar a caridade. Então, como ele diz aqui no finalzinho, que seria dos pobres se os médicos só atendessem os ricos, né? Então a gente tem que atender todo mundo. Nós temos que dar a mesma atenção, né, o mesmo carinho a todos eles. Ah, mas é um sofredor. Não importa, né? É um espírito obsessor. Não importa. Temos que atendê-lo com carinho, né? Temos que mostrar a nossa superioridade, sim, mas não sermos egoístas, né, de condená-lo, de acusá-lo de alguma maneira, né? Não é porque, como já dissemos, que ele é um inferior, que a gente vai deixar de ajudá-lo, a gente vai deixar, né, de fazer o bem, praticar o bem, né? Então, no meu aqui tem uma nota número 11, né? A nota número 11, né, diz que a gente deve ser mais humano, evidenciando, é o que está evidenciado nessa passagem aí, nesse trechinho, nesse finalzinho desse parágrafo. Devemos, sim, praticar a caridade, né? Para quem é médium, né, é bom a gente entender que todos nós somos médios em um grau qualquer. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todos somos. Então, sempre que tivermos a oportunidade de ajudar um irmão encarnado ou desencarnado, devemos fazer o mais rápido possível, da melhor maneira possível, sem condená-lo. E assim a gente termina, né, aqui a nossa aula de hoje, porque no próximo item, o item 282, nós temos aí 57 perguntas, né? São as perguntas sobre as evocações. E não adianta a gente começar essas perguntas hoje, né? Então vamos deixar para a próxima aula. Que Jesus abençoe a todos.